A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração, momento da palavra, que Deus seja louvado e Deus te abençoe aí na sua casa. Um abraço grande. Nós vamos estar meditando hoje em Neemias capítulo 1. Vamos estar vendo a bondade do Senhor, o quanto é importante a oração, né? E a confiança em Deus, mesmo que tudo esteja aos nossos olhos, não tem saída, mas quando buscamos a Deus, Ele nos dá a direção. É esse o que a palavra nos ensina. É isso aqui que a palavra vem para nos dar essa direção. Buscar a Deus. Amém? Diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Ananine, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas coisas, que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui conta o estado que estava Jerusalém. Os muros queimados, derrubados, a cidade foi invadida, aquele povo foi levado cativo e alguns que restaram ficaram em grande miséria, assim como a palavra de Deus diz. E Neemias estava na fortaleza em Suzã, ele tinha o seu trabalho, tinha a sua vida, ele estava fora de tudo aquilo, né? Mas quando ele tem a notícia, quando ele vê alguém, né? Ele vai e procura saber notícia do seu povo, porque mesmo ele estando ao lado do rei, não lhe faltando nada, mas ele tinha o amor no seu coração por aquele povo, por aquela nação, que era o povo dele também. Ele se importa. Então, o que eu acho interessante é, ele se importa, ele se preocupou, ele teve ali o carinho de ir até a pessoa, até o seu irmão, como a palavra de Deus diz, e perguntar: como está os meus, né? Como está aquele povo lá? E aí, o que acontece? E disseram-lhe: o restante que não foram levados para o cativeiro,
lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Então a cidade tinha ficado um caos. Só tristeza, miséria. E essa foi a notícia que foi dada a Neemias. Mas o que aconteceu? E sucedeu que ouvindo essas coisas, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive em jejum. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quer dizer, amados, que diante de toda aquela situação, quando ele recebe aquela triste notícia, o seu coração dói. Porque é isso, quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós sentimos também amor pelos nossos. Mesmo que a situação, talvez você está bem, mas se você tem o amor de Deus no seu coração e você recebe alguma notícia, isso mexe com você, porque você tem o amor de Deus no seu coração. Neemias tinha esse amor e ele se comoveu. A palavra de Deus diz que ele teve aquele sentimento de tristeza, ele chorou. A palavra de Deus diz que ele chorou muito, assentou-se. Quer dizer, ele foi muito ruim. Mas o que é interessante, que ele tomou a decisão certa. Ele fez o que era certo. Buscar a Deus. Buscar Deus. Aqui a palavra diz que ele fala: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele tomou a decisão certa. Ele não ficou só chorando, lamentando. Não. Ele correu para Deus, para aquele Deus que ele sabia, que ele servia, que mesmo ele estando distante, mas era o Deus dele. E ele começa a orar, jejuar, interceder por aquele povo, pedir a direção certa. Ali ele não sabia o que fazer, embora ele estivesse bem, mas o seu povo não estava em grande miséria, como a palavra diz. Mas ele começou a orar, jejuar, buscar a Deus. E essa palavra é isso que ela nos ensina. Em meios a aflições, a situações, nós precisamos nos colocar em oração, jejum e ter no nosso coração a palavra. Porque é a palavra de Deus que vai nos dar o conforto, que vai nos dar a direção certa. Mas a primeira coisa é orar, perseverar. Aqui Neemias passa essa lição para nós. E aí ele começa, isso aqui é a oração. A oração, o que é? Diálogo, fala com Deus. E ele começa, olha a oração dele. E disse a Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Quer dizer, Deus tem compromisso com aqueles que amam o
guarda os mandamentos. O que é a palavra? Aqueles que obedecem a palavra, aqueles que vivem a palavra. Deus tem esse conserto. A palavra fala: para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Por que Neemias fala dessa forma? Porque ele tinha isso no seu coração. Ele amava Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele tinha essa liberdade de entrar falando dessa forma. E ele, aqui começa a oração dele, olha isso. Então, pois, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Então, quando Neemias começa a oração, ele tem ousadia de falar: estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Isso aqui ele está falando para Deus, porque ele tinha fala com Deus, ele tinha oração, ele tinha a palavra de Deus no seu coração, ele tinha os ensinamentos, e ele tem essa liberdade de falar: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. Neemias ali, ele leva a causa junto, ele está junto com aquele povo. Mesmo que ele estava distante, muito bem, mas ele se coloca, ele se humilha, pede perdão por tudo. Ali ele está junto, pedindo perdão a Deus. Ele e a casa dele. Ele inclui tudo. Dependência, confissão. E a palavra de Deus diz dia e noite. E o que nos ensina a importância da oração. Precisamos, amados, orar, confiar dia e noite. Orar, oração, clamor. Aqui eu vejo essa busca de Neemias, porque ele via, ele ficou sabendo daquela situação. Ele estava tão longe, não podia fazer nada pelas forças dele. Porque ele tinha sido levado também com o rei. Mas ele, estando ali naquele lugar, ele estava bem, mas o seu povo não, a sua nação não. E ele se importou
E o amor foi derramado no seu coração, o amor de Deus no seu coração. E ele começa a entrar na brecha. É isso que o Senhor nos ensina. Nós precisamos aprender isso. Ter fala com Deus, ter oração, intercessão, orar uns pelos outros. Aqui Neemias, ele começou a orar. A palavra de Deus diz que ele sentou, chorou tanto, se lamentou. Mas ele tomou uma posição. Ele se levantou. Ele foi buscar Deus. A direção certa. O que ele ia fazer? Mas ele tinha Deus para ajudar. Ele pediu a direção. E através da oração, quando ele fala, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Ele falando com Deus. Isso é importante. E a oração ali era dia e noite, pedindo perdão, confessando. E no versículo 7 é interessante o que fala também na oração dele. De todos nós, corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Aqui ele está falando que a palavra foi dado, Deus deu a Moisés. Moisés ali passou aquela palavra para aquele povo, mas eles não obedeceram. Eles seguiram o seu destino, o seu caminho, não obedeceram a palavra de Deus, mas Deus tinha dado. Aqui, Neemias traz também na sua memória, falando com Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Isso aqui, Deus tinha falado que aconteceria aquilo se houvesse a desobediência. Então aqui tudo isso, a oração, a fala de Neemias ali, estava falando com Deus, trazendo a palavra, porque é importante isso, amado, você ter a palavra de Deus no seu coração, porque é ela que traz a força, o diálogo para você falar com Deus na sua oração. Então aqui Neemias estava trazendo essa fala, trazendo a palavra, tudo aquilo que o Senhor tinha dito a Moisés, que aquele povo tinha que obedecer e o que ia acontecer. E ali aconteceu mesmo. E eu vos, quer dizer que aconteceria tudo aquilo, mas olha a misericórdia de Deus, aqui Deus falando. E o que Deus tinha dito para Moisés, né? E vós convertereis a mim, quer dizer, depois que tudo aquilo aconteceu, que havendo arrependimento, olha o que Deus fala, tinha dito através de Moisés, tinha passado para aquele povo. Vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os tirarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo. Deus ainda tinha dado essa promessa aqui, que ele faria. Aqueles que tinham sido levados
Senhor diz que ele ainda ia trazer aquele lugar para ali habitar e que o nome dele ia ser glorificado. Quer dizer que Deus aqui, tudo isso é a palavra que está sendo trazida ali por Neemias, tudo isso na oração. Olha isso aqui, amados, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão, com a tua mão forte, com a tua forte mão. O Senhor estava ali, ele estava trazendo ali a oração dele, o que era? Ele trazendo a palavra, falando: olha, Senhor, essa é a tua promessa, isso aqui é o que o Senhor falou para nós. É isso aqui que eu tenho no meu coração. Então, o que ele estava falando ali, que o Senhor tinha tirado aquele povo do Egito, que o Senhor tinha trazido eles até ali, com a mão forte, como a palavra de Deus diz. Então, tudo isso, na oração, ele fala, e é oração, palavra, confissão, trazendo ali as promessas que Deus tinha com aquele povo, com aqueles que eram servos do Senhor. Isso que ele estava falando aqui. Estes, olha como ele diz, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Quer dizer, Deus tinha tirado aquele povo, tinha trazido, tinha dado livramento de tantas coisas. E mesmo que tudo estivesse daquela situação ali, Deus, essa promessa que estava de pé no coração de Neemias para aquele povo, o povo de Deus. E ele continua na oração: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, dar-lhe graça perante este homem. Aqui, ele, na oração dele ali, ele trazendo tudo aquilo diante de Deus, a confiança e pedindo graça porque ele não tinha força, não tinha o que fazer. E interessante que quando ele sabe dessa notícia, ele não corre lá para o rei e conta e se lamenta para o rei, chora para o rei. Ele não fez nada disso. Ele chorou sozinho ali. Ele tomou a decisão de apresentar a Deus. Ele não correu para o homem. Ele poderia ter corrido para aquele rei, porque ele era muito próximo do rei. Ele era o copeiro do rei. Era ele ali que estava sempre ao lado do rei. Mas ele não fez isso. Ele buscou o Rei dos Reis. Ele buscou Deus, ele priorizou Deus. Ele levou a sua fala, a sua oração
declarando a palavra, tudo aquilo que Deus tinha dado, desde lá de Moisés. Ele veio trazendo tudo à memória ali, e mostrando, Senhor, esse povo é teu. Esse povo pecou, Senhor. Nós pecamos, Senhor, mas eu estou aqui pedindo perdão. E é isso que nos ensina a importância da palavra no nosso coração. Porque quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, nós temos fala com Deus. Nós temos certeza do Deus que nós servimos. Isso aqui é a fala de Neemias com Deus. E o que ele era? Como diz aqui o versículo 11, ele orando aqui, ele diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. O que ele era? O copeiro do rei. Um simples homem ali. O copeiro do rei. O que servia o rei. Mas a confiança dele estava em Deus. A memória dele estava na palavra, em tudo aquilo que ele tinha recebido há muito tempo. E ali ele mostrou para Deus e pediu a direção certa. E você pode ver toda a palavra que Deus deu graça, Deus deu vitória, Deus supriu, deu a direção certa para que ele fosse até aquele povo, e ali ele construísse a cidade, os muros de Jerusalém, que estava queimada, a cidade foi queimada, destruída. Ali ele começa, por um homem. Isso aqui é o que alegra o meu coração e que nos ensina para cada um de nós. O que é você se levantar em oração e interceder por vida. Deus dá graça, Deus dá vitória. É isso que aqui, quando eu vejo essa palavra, eu sei e aprendo que o meu Deus, Ele ouve. Muitas vezes achamos, mas só eu. Não, Neemias estava ali só, naquele lugar distante, mas ele começou a buscar em Deus, porque é em Deus que nós precisamos buscar força, direção para prosseguir, para levar adiante, seja qual for o propósito, seja qual for aquilo que está nas nossas mãos que o Senhor colocou. Porque quando alguém chegou ali e falou para Neemias como estava Jerusalém, está em grande miséria, aqueles que restaram, que estão morando, que estão vivendo lá, estão em grande miséria. Então, quando ele sabe dessa notícia, ele começa, no começo foi desespero, foi choro, sentou, acomodou, mas depois ele pede a direção certa, ele parte para a oração, o jejum. Ele vai para a oração, ele traz a palavra, tudo aquilo que o Senhor já tinha dado, ele traz a memória ali. Deus tinha tudo aquilo. Mas ali ele vai falando para Deus.
E é isso que nos ensina esta palavra, que nós precisamos orar, perseverar e ter no nosso coração a palavra do Senhor, ter fala com Deus. E não importa, Deus, Ele pode, assim como é bem claro que Neemias diz, eu era o copeiro do rei. Por que está escrito? O que ele era ali? O copeiro do rei. Mas Deus deu graça e proveu tudo o que era necessário. Abençoou o coração daquele rei para que ele deixasse Neemias ir até Jerusalém e começar ali aquela grande obra, aquele trabalho de construir, de reconstruir tudo que tinha sido queimado a fogo, acabado. E trazer aquele povo a buscar a Deus, a mostrar quem era o Deus deles. E você pode ver que foi uma bênção, porque é assim que a palavra ensina. Quando buscamos o Senhor nos dá vitória, o Senhor nos dá graça e direção para prosseguir. E é por essa razão que a palavra ela vem cada vez que meditamos, o Senhor traz direção como essa, é para cada um de nós perseverar e não desistir e saber que quando nós nos levantamos, nós precisamos se levantar. Não importa a situação que você está passando, se levante, em nome de Jesus. Se levante a buscar o Senhor, a pedir a direção certa. E Ele é esse mesmo Deus que deu graça a Neemias, aquele homem ali, que era ele só, mas com a graça de Deus foi iluminando, abrindo o caminho, e ele foi ali fazer aquela grande obra e trazer o povo de Deus à adoração ao Senhor. E é isso que a palavra nos ensina. É isso que o Senhor quer de nós, amados. Não importa qual for a situação, o que está aí sem nenhuma esperança. O Senhor, nesta noite, Ele nos dá essa palavra para trazer ao nosso coração que Ele é esse mesmo Deus. Quando nós nos levantamos, Ele age e Ele tem todo o poder de nos abençoar e nos dar a direção certa para agir, seja qual for a área da nossa vida, mas com a graça de Deus, porque o buscamos de todo o nosso coração. Amém? Isso que Neemias fez. Ele não buscou o socorro do homem. Ele buscou o socorro de Deus. E aqui o que ele diz no final da oração dele: e faz-me prosperar. Ele pede vitória, ele pede graça, prosperar. Me dê meios para que eu possa resolver essa situação, prosperar, para que eu faça o que for necessário. E é isso que o Senhor nos ensina também. Para que eu e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Quer dizer, dê graça, Senhor. Estou aqui, Senhor. Me dê graça. Me faz prosperar. Seja qual for a situação, peça isso para o Senhor. Senhor, me dá a direção certa. Me faz prosperar nessa situação. Me dá vitória. Me faz, Deus, me dá meios. Eu não tenho, sou sozinha que não sei o que fazer.
mas o Senhor pode, me dê graça. É isso que Neemias falou ali com Deus. E Deus deu graça. E a palavra é bem clara, e ele era o copeiro do rei. E é isso que o Senhor, não importa quem você é, importa que você peça graça para o Senhor. E Ele está pronto para nos ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra fale mais e mais ao seu coração. Deus te abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já eu quero agradecer por estar me assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Que você receba no seu coração, que Deus te abençoe. Amém?